Esse canal tem parceria com a Kiwi Education. Se você tem interesse em estudar ou imigrar para o Canadá, entre em contato com eles direto pelo nosso link que está na descrição do vídeo. Venha viver esse sonho! Oi? Gravando. Oi, gente, tudo bem? Fala, galera, beleza? Então, hoje a gente vai... Por que você tá rindo? Tá, hoje... Não, amor, vamos começar de novo. Não, tá gravando. Não! Vai, Bruna. Tá gravando. Então vai. Hoje a gente tá aqui na nossa segunda entrevista falando sobre empregos aqui no Canadá. Então, hoje nós estamos com a nossa amiga China, para quem ainda não conhece, e Chai, para aqueles que são os mais íntimos, se não é Chai. Então, Chai, você pode começar a se apresentar, seu nome, de onde que você é, do Brasil, qual parte do Brasil. Falou, Cala a né? boca, você. Olá, pessoal. Gente, obrigada pelo convite. Bom, meu nome é China, como vocês já apresentaram. Eu sou de Brasília, vim de Brasília com meu esposo Rafael, e vim com o Miguel e cheguei aqui barrigudinha do Lucas. Então, eu tive o Lucas aqui em 2019. Certo. Bom, aqui no Canadá, qual que é a sua profissão hoje? Bom, eu sou que nem sou o marido da Rochelle, eu tenho 2 empregos aqui. Eu gosto de falar isso, mas na verdade é porque atualmente eu trabalho como assistente executivo numa empresa, que é uma empresa voltada para a área de suplementação alimentar e tem uma linha de skincare mais natural. E também tenho o meu próprio negócio. Eu comecei a empreender aqui também. Então, assim, 2 empregos. Se vira nos 30. Isso. Meu negócio, atualmente, eu estou começando e é na área de beleza. Então, eu tenho um estúdio de sobrancelha, exatamente. Vejam minhas sobrancelhas. A minha não. Com a Chai. Se você quiser segui-la, vai lá no Instagram. Como que é, Chai? Passa para eles. E a gente vai colocar aqui depois embaixo. Tá bom, então. Meu Instagram pessoal é China Trajano. E o do meu negócio é Morena Doll Beauty. E, bom, é isso. Certo. E aí, mais para frente, então, já está prometido e marcado. Quando o seu negócio estiver mais solidificado, a gente faz, então, um vídeo de profissões mostrando como se faz para empreender aqui no Canadá. Empresariar, né, amor? Exatamente. Exatamente. Então, Bruna, passa a segunda pergunta. Então, Chai, quanto tempo que vocês estão aqui no Canadá, então mesmo? A gente já sabe, mas eles ainda não sabem. A gente chegou aqui em maio de 2019. Eu vim fazendo um curso, um college, né? Na área de International Business Management, que é na área de business, mais voltado para importação e exportação. Chegamos em 2019, em maio, eu tive o Lucas no final de 2019, e a gente morava em Montreal. E aí, por conta do nosso processo de imigração, a gente mudou para Ottawa. Então, atualmente, moramos em Ottawa. Então, essa já é a resposta da terceira pergunta, que é onde você trabalha e mora hoje. Já está respondido. Uma pergunta, dona Bruna? A próxima pergunta é: trabalhou em outras cidades ou províncias? Sim. Eu cheguei estudando, mas durante o final do curso eu cheguei a trabalhar part-time. Como estudante, eu poderia trabalhar part-time. Trabalhei na Amazon como associate no warehouse, que era na parte da Amazon que a gente pegava as caixas vinham de um outro centro da Amazon, e a gente pegava e organizava em pallets, enrolava e despachava para o lugar que ia ser feitas as entregas. Trabalhei lá e logo depois eu saí e fui trabalhar numa creche, porque era no processo da minha mudança de visto.
eu tinha que ter um emprego no NOC. E o emprego na Amazon não era um emprego no NOC. E por que eu precisava desse emprego no NOC? Porque o Rafa estava trabalhando e o visto dele era vinculado ao meu visto. Então, eu precisava de um emprego no NOC para ele continuar. Na nossa transição do visto de estudo meu para o visto de trabalho, eu teria que estar trabalhando num emprego dentro das categorias do NOC para ele continuar trabalhando. Senão, ele teria que parar de trabalhar e esperar até sair o nosso visto, o meu visto, no caso de trabalho, para ele continuar trabalhando. E aí eu fui trabalhar numa creche. Sim. Trabalhei nessa creche, fiz a aplicação para o meu visto de trabalho. E nesse meio tempo, eu fui chamada para trabalhar numa empresa que é do setor financeiro, que presta serviço para Banco do Brasil, no caso, Banco do Brasil Américas, lá nos Estados Unidos, para bancos americanos, bancos canadenses. Então, eu basicamente era a moça que, quando você liga, você perde o cartão, você liga para ela, para alguém, fala assim, perdi o cartão, o que eu faço com o meu cartão? O que eu faço agora? Aí eu bloqueio o cartão, transfiro o dinheiro. Quando a pessoa não consegue fazer o pagamento, eu era responsável por fazer pagamento. Várias coisas para cartão de crédito, aqueles cartões pré-pago de cartão de crédito. Eu era a moça do outro lado da linha que atendia a ligação. Entendi, e que era muito xingada quando as pessoas não conseguiam resolver o problema. Por favor, gente, não xinguem as moças do cartão, que elas são pode ser a Chay num caso desse, né? Poderia, né? Exatamente. Poderia. E você sentiu... Até faz quanto tempo que você está trabalhando em Ottawa? Faz muito tempo, né? Uns 2 meses? Faz exatamente 2 meses. A gente mudou para cá. Antes da gente mudar, eu vim para cá não só para ver casa, aluguel, mas também para fazer entrevistas de emprego. Eu fiz entrevista em várias áreas, mas eu foquei bastante nessa área que era mais de assistente administrativo, assistente executivo, porque no Brasil eu já tinha essa experiência. E a Chay e o Rafa, eles estão na mesma situação que a Tâmara e o Léo, que a gente gravou um vídeo uma vez com eles, falando sobre o plano B. Se não desse certo seu processo de migração do jeito que você estava planejando, teriam o plano B. Eles fizeram também o plano B. Por isso que eles mudaram de cidade, foram para Ottawa. Exatamente. Com essa maravilhosa introdução, eu esqueci o que eu ia perguntar. Que bom. Tá, lembrei. Então, você trabalhou um tempo em Montreal, depois trabalhou já 2 meses em Ottawa. Alguma diferença de trabalho entre as províncias? Sentiu alguma? Além do inglês, aí fala inglês, Chay? Mas eu acho que em Montreal ela também é verdade. Não, em Montreal, na creche, eu tive muito contato com francês, porque era uma creche e tinha que conversar com os pais, e foi no momento que eu até aprendi um pouco mais de francês. A empresa que eu trabalhei no setor financeiro era só inglês e português e espanhol também, porque tinham bancos da América Latina, né? E eu não precisava falar francês. Aqui é inglês, mas a maior base de clientes nossos são do Quebec, ironicamente. Então, mesmo assim, eu tenho que fazer ata de reunião. Não, eu não falo, mas eu escrevo muita coisa em francês e faço muita ata e participo de reunião escutando em francês e fazendo a ata da reunião em inglês, que depois eu traduzo para francês. É assim. Eu achei que ia me livrar do francês, mas não. Você vai ter que ir para um pouco mais longe para conseguir isso. Eu vou logo me render e aprender logo isso e acabou, entendeu? Vem pro francês é bom. Você já vai ter mais 4 línguas, né? Você vai aprender português, espanhol você já fala, inglês você prova. Bom, então, tá aí a próxima pergunta, dona Bruna. A próxima, a gente já falou se ela tinha experiência já ou começou do zero. Tá. Essa profissão aqui no Canadá. Na verdade, então é que assim, uma pergunta que eu tenho antes. Todos esses empregos que você teve aqui no Canadá, algum deles foi referente ao seu college? O atual.
O atual. O atual, isso. O meu, na warehouse do Amazon não tinha nada a ver. Tinha na parte de supply chain, que eu aprendi alguma coisa, mas lá eu era peão. A Gardner não tinha nada a ver. Fui fazer um curso de primeiros socorros para poder ter... Mas era só... Não tinha nada, nenhuma relação nem com o college, nem com o meu background no Brasil. E no setor financeiro, não tinha nenhuma relação. Aprendi tudo aqui. Tudo foi treinamento. E agora o que eu estou trabalhando atualmente tem muita relação com o meu background no Brasil, que era na área de assistente executivo, porque no Brasil eu sou advogada de formação, né? Estudei direito. E trabalhei muitos anos antes de formar com a parte de assistência, como assistente executivo, trabalhando num órgão público. Logo depois que eu formei, eu recebi promoção lá dentro mesmo e passei por um cargo que era mais assistente jurídico, mas que tinha um pouco de assistente executivo ao mesmo tempo. Acaba que a gente faz tudo, a Severino faz tudo. Mas era mais no setor jurídico, né? E aí, atualmente, esse meu emprego é assistente executivo. A minha chefe, atualmente, ela é uma assistente pessoal, assistente executivo. Meio que o Severino faz tudo também, porque umas 3 semanas atrás eu estava no contador fazendo a parte contábil. Caraca. Eu faço invoices, que é fatura, né? Faturação também, que eu aprendi no college. A parte de marketing também eu aprendi no college. O meu curso é bem completo, voltado para a área de importação e exportação, mas ele é bem, tipo, redondinho para tudo que é na parte de administração. Então, tipo, a parte de marketing, tem dia que eu estou fazendo post, a gente trabalha muito nas campanhas, como é que vai ser a divulgação do produto, fazendo captação de pessoas para ser os nossos representantes de venda, entrar em contato com os clientes, fazendo muito fatura, eu faço muita fatura, que é os recibos, né? Que eles chamam de invoice. E eu aprendi a fazer um pouco de invoice no college, bem básico. Isso daí é referente à contabilidade? Alguma coisa assim ou não? Tudo isso que você está falando? Tem relação, porque quando a gente vai para o faturamento, quando a gente vai no final do ano, ou do ano fiscal da empresa, a gente tem que fazer o levantamento de todos os todo o capital que entrou da empresa e tudo que a gente pagou, né? Porque então, esses dias teve uma pessoa perguntando sobre a parte de contabilidade, a gente não conhece ninguém que ainda trabalha na parte de contabilidade, assim, seja contadora que tal, mas já dá uma ajudada, né? Já. Eu fiz no curso, eu tinha uma cadeira de contabilidade, mas assim, é bem curso de faculdade, você não sabe de fato como é que é, porque existem vários programas contábeis. Eu atualmente trabalho com QuickBooks, que é um dos programas que existe zilhões para as empresas, e eu trabalho com QuickBooks. Eu tive que aprender na empresa, porque no meu curso só mencionaram lá, e eu fiz muito no Excel a entrada e saída de custos da empresa, né? Custo e como é que fala? Receivables, recebidos e os pagamentos. Então, entrada e saída de dinheiro, a gente fazia tudo no Excel. Então, pegava um produto e a gente tinha que fazer todo o custo desse produto para vender e quanto a gente ganhava. E aí, atualmente eu faço isso com o produto da empresa. Eu estava em reunião com o contador da nossa empresa, porque eu não sou a contadora, mas eu sou a pessoa que pega toda a parte e vou fazer o cálculo para entregar um número certinho para ele botar no sistema. Só que aí, acabou que ele também me chamou para ir para lá, me ofereceu o outro part-time, porque ele sabe que eu trabalho part-time com ela. Então, eu não tinha interesse de fazer o outro, porque ele acabou me ensinando. Pois é, mas ele paga menos que ela. Eu falei, não, melhor continuar com a minha empresa. Se ela quiser me contratar full-time, é outra história, mas é bom que eu estou conseguindo focar na minha empresa e trabalho com uma pessoa que é super agradável, que é a minha chefe, não é outra igual. Ai, que bom, Chay. Que bom.
Bora para a próxima. Bora. A outra é assim, como foram as entrevistas, Chay? O que você... Então, com essa empresa, eu fiz várias entrevistas voltado para essa parte administrativa, né? Com ela, com a New Nation, a minha empresa, eu fiz 3. A primeira foi por telefone, aí a segunda foi por vídeo. Eu até estava aqui em Ottawa porque eu tinha vindo para fazer outra entrevista para outra empresa. Uhum. E aí ela me perguntou se eu podia fazer. Eu achei que ia ser presencial, mas não, era por vídeo. E aí, depois ela me retornou falando que tinha gostado muito do meu perfil e da minha energia e tal, não sei o quê. E que queria muito que eu trabalhasse com ela, mas ela queria fazer uma entrevista pessoal, em person, né? Comigo, presencialmente. E aí... eu falei, tá, eu tô mudando, na próxima semana, então, eu consigo fazer a entrevista. Então, a gente mudou pra cá, e era, tipo, 28 de agosto a gente mudou. Eu fiz a entrevista, eu fui lá na empresa para fazer a entrevista com ela, e foi tranquilo. Ela basicamente me perguntou qual era a minha experiência na área de administrativa, de gestão de projetos, essas coisas assim. E aí ficou fazendo aquelas perguntas de entrevista mesmo, tipo de RH bem básica, como eu agiria com pressão, com timeline, e se houvesse algum conflito, como é que era eu trabalhando em equipe, tudo isso. Mas assim, foi bem tranquilo, achei bem tranquila a entrevista, não achei complexa. Nos empregos anteriores, eu não fiz entrevista para a Amazon, a Amazon não faz entrevista, você só manda, aplica e eles te chamam. Na creche também foi bem tranquila a entrevista. Na creche, sua entrevista foi em francês ou em inglês? Em português. Ah, ok. Era cheio de professora lá, tudo brasileira, e aí a coordenadora na época era brasileira, mas a dona é quebecois, né? Ok. Foi em português, então foi bem tranquilo. Ok. E nesse daí, o que você está hoje foi em inglês? Inglês, inclusive ela estava procurando alguém que falasse francês, e eu falei, não falo, assim, mas eu entendo bastante pelo tempo que eu estive morando em Montreal, eu entendo bastante, eu consigo me comunicar, né? Mas levar reuniões eu não consigo, como eu consigo em inglês, ou espanhol, ou português. Eu falei, não tem problema não, porque ela fala francês. A minha chefe ela é canadense, mas ela de origem, na verdade, é da Somália e o esposo é americano. Mas ela fala francês porque ela é da Somália, né? E já puxando, então, o gancho da próxima pergunta, que é, para o cargo que você tem hoje, qual o nível de idioma você acha que é necessário para ter esse trabalho? Cara, eu diria avançado. Avançado. Por quê? Porque você lida muito, muito com o cliente, pelo menos para mim, na minha empresa, né? E tem muita reunião, então, assim, é muita conversa, tem muita reunião, eu tenho que fazer ata de reunião o tempo todo, toda reunião que ela faz tem que fazer ata. Tem que... a gente, basicamente, tudo, a gente faz muita reunião hoje em dia por conta da pandemia, por computador, né? Então, assim, é muita reunião, muita reunião. Então, precisa de um inglês ali já para o avançado, Para poder desempenhar. Sim. E também porque é um ficar trabalho de bem, assistência. Né? É um trabalho de assistência. Ela brinca que eu sou a mão direita, esquerda, o pé e tudo dela. Então, quando ela não pode, ela está ausente, ela manda mensagem para eu resolver o que tiver que resolver, me encaminha um e-mail ou a solicitação de um cliente, ou para ligar para o contador e resolver qualquer coisa, que é outra criatura de outro país, ele é de algum país da Paquistão, algum país assim, perto ali também da... Oriente Médio. Ele tem um sotaque bem carregado, então se você não domina a língua já natural, você vai ter muita dificuldade. Entendi.
A outra aqui que está falando é assim, seria, trabalhando com o seu trabalho, quais as funções, mas a gente já tocou, já explicou Sim. bem explicadinho. Sim. É muita parte de gestão, administrativo, Para essa sua função, por exemplo, a gente sabe que se você quiser ser um médico aqui, um enfermeiro, sei lá, um engenheiro, precisa ter uma validação da ordem. No caso da sua profissão, se você não tivesse o college, por exemplo, você conseguiria trabalhar nela? Precisa ter algum curso aqui? Ou se você já era no Brasil dessa área, você consegue trabalhar aqui se você tiver um currículo? Como que funciona? Essa área não é regulamentada aqui, assim, no quesito de você ter uma carteirinha nem nada. O que eu vejo aqui é que falta muito profissional, no entanto, tem muita oferta de emprego nessa área, muita, tanto lá em Montreal como aqui. A diferença lá em Montreal é que eu não consegui emprego por falta do francês, é uma coisa muito importante. Porque, por mais que eu entendesse, você escrever em francês e levar uma reunião em francês é muito importante. O francês em Montreal, para essa área, é importante. Aqui, como é inglês, para mim é tranquilo. Então, não precisa ter formação na área. Como falta profissional, eu estou vendo que muita empresa está contratando e a própria empresa está formando esses profissionais, porque aí você entra e aprende a cultura da empresa. Eu tinha uma experiência no Brasil já, então, quando ela me contratou, ela não me contratou porque o meu college era da área de gestão, até mesmo porque depois é que ela foi se tocar. Ela estava olhando mais a minha experiência de trabalho, e ela viu que no Brasil eu trabalhava com isso, com assistência administrativo, assistente executivo, e depois fui para a parte jurídica. Focou na parte jurídica, né? Então, ela olhou isso, a minha experiência anterior. Mas eu tenho percebido que a falta de profissional, em todas as áreas, eu acredito que não seja regulamentada, as empresas estão preparando os profissionais, por mais que não tenham experiência, para seguir do jeito que eles querem. Então, acho que essa é uma das funções que atualmente muita empresa está chamando profissional que não tem nem experiência na área. Só precisa ter o permisso de trabalho e falar o idioma. Permite trabalho e a língua. A língua é muito importante. Porque você tendo a língua e tendo força de vontade de trabalhar, a gente aprende, né, Charlie? Mas, assim, o difícil é, por exemplo, se eles tivessem te dado a oportunidade, sem você ter o inglês que você tem hoje, você acha que seria mais difícil? Tipo, você faria o trabalho, só que, assim, com dor de cabeça, com estresse, e aí você chega em casa, tem as crianças também ainda para cuidar. Seria uma coisa mais pesada para você acha? Não, com certeza. E até hoje eu passo por uns apuros com inglês. Mesmo sabendo, assim, mas assim, até hoje eu passo uns apuros com inglês. Pelo fato que eu até expliquei, aqui a gente está rodeado de gente de tudo que é canto do mundo. Então, você saber o inglês não significa nada. Você tem que saber e entender as outras pessoas falando inglês. Sotaques diferentes, em né? várias regiões. Então, para mim, na primeira semana que eu fui para o contador, eu passei 3 semanas quase, no contador, e ele era de um país e ele tinha um sotaque muito carregado. Então, assim, eu achei que era eu. E aí tinha um estagiário lá, que ele recebe estagiário da área contábil. O cara era canadense, e ele explicou alguma coisa. Quando ele virou as costas, ele virou para mim e falou: você entendeu alguma coisa que ele falou? Aí eu falei: rapaz, eu achei que era eu, que não estava entendendo. Mas não, o canadense não entendeu. Eu falei: não entendi, não. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Se um canadense não entendeu inglês, tô Pois é. Então, isso me deu um alívio. É um alívio. Mas, assim, é muito importante você ter a língua, só que não é um impeditivo. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, as pessoas vêm, e a gente, brasileiro, tem muito isso. Eu sinto, porque eu, convivendo, a gente tem medo, a gente acha que não tem a língua, mas vai para a entrevista. Quem tem que dizer que você não é a pessoa para a vaga é o cara que vai te contratar. Olha, isso foi o marido dela, o Rafa, um anjo de luz, que falava para mim, falava para a Karina também, quando a gente trabalhava na fábrica. O Rafa trabalhou comigo na fábrica também,
Graças a Deus ele saiu, arrumou outro emprego. Ele não ficou na fábrica que a gente trabalhava, graças a Deus. E ele falava pra gente, a gente tinha medo de sair da fábrica, ele falava assim, vocês não sabem se vocês falam francês bem ou não. Leva o currículo, quem vai dizer é o patrão, não é vocês que vai decidir se sabe ou não. É isso mesmo. Exatamente. Vocês estão então, certos. Assim, a gente brasileiro tem muito isso. Eu tô falando inglês errado, eu não tenho o idioma. Cara, conversa, vai lá, mete a cara. Se você for contratado, cara, tu te vira lá dentro, tu aprende o serviço que o cara, se por mesmo calado, o cara vai reconhecer o seu serviço. Uhum. E a língua, a gente só desenvolve ela ouvindo. Na prática. Dentro de casa, você não vai desenvolver a língua. Não, verdade. Então, assim, é muito importante isso. E por mais que você ache, eu acho que o meu inglês é intermediário. Cara, aplica para vaga. Chega lá, depois você vai resolver. Se prepara para vaga. Uma coisa que eu falava para a Karina era, prepara o seu currículo. E quando você for se preparar para a entrevista, assiste entrevista em francês. É verdade, boa dica aí, ó. Dicas da Chay, hashtag fica a dica. Porque você prepara os termos que você precisa para reunião, para entrevista, e ao mesmo tempo você está aprendendo a língua. Então, assim. Uma coisa, entrando, já que a gente entrou no assunto rapidinho, quando eu fui fazer a minha entrevista, eita, amor, podia fazer isso em outro vídeo, né? Vou falar agora rapidinho. Você sempre zoa o samba? Sempre atravessa. Eu vou falar rapidinho, ninguém vai saber rapidinho. Eu fui fazer a entrevista. Fui fazer a entrevista. Eita! O que aconteceu? Deu uma travada. Até travou o negócio. Eu fui fazer a entrevista, eu entrei no site da clínica que eu trabalho para assistir alguns vídeos de como que ele falava, assim, para eu conseguir entender o que ele dizia. E também eu peguei um site, tipo assim, de alguns materiais em francês para eu poder já assimilando o que era, como a gente falava no Brasil, como que a gente fala aqui. Isso é muito interessante. Exatamente. Gente, é que falta profissional em todas as áreas, todas as áreas. Então, assim, se você mostrar vontade de aprender, por mais que você não tenha experiência, você não tenha um curso na área, eu sinto aqui que eles não se interessam por qual faculdade que você fez, se fez McGill, se fez qual... Não importa. Se você fala, não tenho experiência, mas quero aprender, é o que vale. Então, e preparar para a língua. Estuda muito, estuda a língua, assista muito vídeo, assista vídeo de pessoas fazendo uma entrevista com a outra. Eu tinha mania de ficar dirigindo o carro sozinha, assim, e fazendo diálogo, que nem uma doida, na minha cabeça respondendo. Porque, cara... É assim que vai, né? Eu fico repetindo as coisas na rádio, a mulher fala, eu repito o que ela fala. Mas isso é importante, porque uma coisa a gente adulto não é igual uma criança que vai desenvolver o aprendizado da língua e vai falar como nativo. A gente já tem toda a formação aqui da musculatura, já era. Então você vai sempre falar como Então você pelo menos tem que tentar falar o mais parecido com eles. Mas assim, não é obrigado. Se você só sabe se comunicar, já funciona. Bom, essa era para ser a última pergunta, mas a gente já respondeu que era exatamente para falar um pouco para a galera como se preparar para quem quer seguir nessa profissão, seguir nessa área, quais as dicas de como fazer, já está explicado. Acho que a gente já falou bastante. Mas você tem alguma outra coisa que você queria acrescentar, Chay? Sobre... Bom, eu acho que eu já falei, não canso de falar que a língua é importante. Se você está vindo para Montreal, é importante ter as duas línguas. Se você vai conseguir emprego, tanto só em francês, tanto só em inglês. Mas se você quer melhorar seu salário, se você quer se desenvolver como profissional, tem que ter as duas línguas, não tem como. Eu vejo aqui também em Ottawa, por mais que seja uma cidade que é bilíngue, mas é que fala muito inglês. Mas na hora do emprego bom, emprego de governo que tem aqui, eles precisam ter os dois. Entendeu? Mesmo você nunca vai falar. Mesmo que você não vai falar, nunca é demais ter uma língua, né? Preparar o idioma, preparar o currículo e, cara, se inscrever.
Tem que se inscrever em todas as vagas que tem no Indeed, no LinkedIn, manter atualizada os perfis com todas as informações e se inscrever, aplicar para todas as vagas possíveis. Que sempre vão te ligar, por mais que você não vá para aquela vaga, você aprende e desenvolve entrevista por telefone, entendeu? Isso é importante. Por mais que você saiba, tenho certeza que essa vaga não é para mim, estão me ligando, eu não vou atender. Não, atende. Só para passar pela experiência, né? Só pelo momento de, tipo, passou o medo. Ai, meu Deus, me ligaram, eu não sei de onde era para entrevista de emprego. Cara, isso é bom. Isso você vai praticando, entendeu? E aí vai se preparando para a vaga que vai ser, que com certeza esse processo é importante. Isso mesmo. Show de bola. Muito obrigada, Tchau. A gente te ama muito. Saudade. Eu também tô com saudade, muitas. Então, gente, Tem isso. Que visitar mais. Vamos visitar. Então, mais uma entrevista concluída. Esse vai para sexta-feira, dia 20, qualquer coisa? 26. E é o próximo vídeo do canal. E aí, no próximo, a gente vai descolar mais uma entrevista aí com alguma outra profissão. Beleza, gente? Então, agradecemos mais uma vez a Chay pelo tempo, pela disposição, por tudo que você ajudou aí a galera. E é isso, pessoal. Quem quiser seguir a Chay, a gente vai colocar aqui o Instagram dela, tanto para ter mais dicas, né, do trabalho, como também para fazer a sobrancelha. Sobrancelha. E Tchau, ela dá super dicas de mamãe também. Mamãe também. Que ela é mamãe aqui no Quebec, no Canadá, e tem várias dicas também no Instagram dela. Sempre está passando umas coisinhas boas, interessantes lá para as mamães. Exatamente. Então, Chay, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigada, Tchau. Um beijo. Beijo. Com as minhas unhas mal feitas. Tchau. Tchau, beijo. Tchau.